Semana passada nós comentamos a respeito, do testemunho do Espírito Santo, é isso, né? E algumas coisinhas elas ficaram para trás, e eu gostaria de dividir com os irmãos, e daqui a pouco nós vamos entrar mais um pouco na questão do Espírito Santo, e hoje eu gostaria de falar a respeito do testemunho do Pai. Lembra que nós falamos no começo, né? Um testemunha do outro, nunca ninguém fala de si mesmo, e hoje eu vou mostrar para você por que ninguém fala de si mesmo, porque o Pai não fala de si, porque o Espírito Santo não fala de si, e porque Jesus ele nunca falava de si mesmo, ele nunca dava testemunho de si mesmo, e ele não estava preocupado com isso, né? E esse é um princípio adotado por Deus, porque João também ele não falava de si mesmo. Quando perguntaram se ele era o Messias, ele disse: não, eu não sou. E ele disse: não era digno de carregar as sandálias. E quando Jesus veio, o que ele fez, né? Ele apontou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Vão atrás dele, procurem ele, né? Amém, glória a Deus. João apontou para Jesus, não é isso que aconteceu? João apontou para Jesus, né? E os discípulos passaram a seguir. Até então, alguns discípulos de João passaram a seguir Jesus. Houve uma preocupação na época, né? Quando foi dito para João: João, alguns dos seus discípulos estão seguindo Jesus. E qual foi a resposta de João, né? João disciplinou algum? Não. João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. João estava testemunhando, testificando a respeito de Jesus, dizendo: ele é o Messias, olha o Cordeiro de Deus aí, ó. Esse é o Redentor, né? E Jesus, o que ele fez a respeito de João? Ele testificou a respeito de João. João não falava dele, mas alguém falava de João. Quando Jesus estava testificando a respeito de João, ele disse assim: que nascido de mulher não houve homem maior do que João Batista. Nascido de mulher. O que ele está fazendo? Testificando. Então no mundo espiritual tem isso, né? Nunca ninguém fala de si mesmo. E hoje, né, nós vamos ver o porquê que ninguém fala de si mesmo. Existe um propósito, existe um princípio de Deus a respeito disso, né? Tá bom? Então, a respeito do testemunho do Pai, eu dividi por partes para que a gente não se perca. Nós estamos na sexta parte, tá bom? Testemunho do Pai, né? O Pai dando também a respeito, testemunho a respeito de Jesus, né? E eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós vamos a princípio só ler o versículo, depois eu vou fazer alguns comentários a respeito. É claro que tem muito mais coisa. Gênesis 3, 15. Tem muito mais coisas, mas eu só vou comentar algumas coisas que diz respeito naquilo que nós estamos falando aqui, né? Que chama a atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que está escrito aí, irmão? Pode ir lá, vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Olha o que Deus está falando. Deus está testemunhando a respeito de alguém aqui, do que esse alguém vai fazer, né? Então, olha só: e porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está aqui usando uma simbologia, né? Mas olha só: e entre a tua semente, a semente da mulher, semente, descendência, o cego falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de você. Já descendência da mulher. Mas olha só que interessante: ele te ferirá a cabeça. Cabeça, nós falamos, né? Autoridade, né? E aqui ele está se referindo a Satanás, ao diabo, aquele que enganou. Está no contexto, aquele que enganou a mulher, e consequentemente o homem também entrou nisso, né? Ou seja, ele está falando a respeito da autoridade de Satanás já comprometida aqui. Por enquanto ele acha que está numa boa, está tranquilão, mas Deus já comprometeu a autoridade de Satanás aqui. Tem muita coisa por trás, mas eu vou levantar alguma só. Mas aqui ele já comprometeu: olha, alguém vai ferir a cabeça, alguém vai chegar nele e vai arrancar a autoridade dele. Mas olha só, ou seja, ele estaria com o tempo contado. E tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante que eu estava fazendo alguns comentários, dividindo esse versículo por partes e fazendo alguns comentários. Ou seja, o ferirás o calcanhar,
É claro que ele está usando a simbologia, mas olha interessante, vamos trazer para o literal mesmo, né? Para a parte física, para a matéria aqui mesmo, né? É interessante que o calcanhar, você machucou o pé, aqueles irmãos que machucam o pé alguma vez. É interessante que quando você machuca o calcanhar, principalmente, que você consegue andar, você consegue caminhar. Com dificuldade, né? Você até consegue chegar a algum lugar, com dificuldade, mas a questão é, você consegue chegar a algum lugar, né? Você consegue. Principalmente quando você recebe a ajuda de alguém. Então, ou seja, é algo que incomoda, na verdade, na caminhada. Olha, trazendo aqui para o mundo espiritual agora, na caminhada cristã, é algo que realmente incomoda, o calcanhar ferido, o calcanhar machucado. Mas é algo que, embora incomode, seja algo suportável, né? Seja algo que dá para a gente suportar durante a caminhada. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele trata disso, ele fala a respeito de uma leve e momentânea tribulação, período de tempo, leve e momentânea. É claro, o homem que falava isso, ele era açoitado, ele era preso o tempo todo e apanhava e tudo isso por causa do Evangelho. Ele se sentia honrado por isso, porque ele estava fazendo por amor a Jesus, porque ele já tinha crido, né, na promessa de Jesus para ele, tido experiências com o Senhor, sido arrebatado até o terceiro céu. Então ele tinha ideia daquilo que Deus tinha preparado para ele. Então ele chama as aflições dele de leve e momentânea tribulação. Tudo isso vai passar. Ou seja, esse testemunho, né, confirmado de Deus, do Pai, né, ele é confirmado também no Evangelho de João, no capítulo 3. Ou seja, foi falado aqui em Gênesis aquilo que aconteceria lá em João capítulo 3, na direção do Espírito Santo, esse testemunho, né, daquilo que aconteceria entre Jesus aqui e entre Satanás, entre a autoridade, né, de Satanás, o que aconteceria com ela. Abre lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Lembra eu comentei com os irmãos, né? A Bíblia é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. 1 João, se você chegar lá do final para o começo, é mais fácil, livro de Apocalipse para o final. É 1 João capítulo 3, versículo 8. O que está escrito aí na sua tradução, na sua Bíblia, irmão? Então, é muito importante essa primeira parte, mas olha só o que nos interessa, pelo menos aqui nesse momento, né, onde a gente está comentando. O Filho de Deus se manifestou para quê? Lá em Gênesis diz que ele nasceria, né? Nasceria, e olha o propósito, né? Ele veio para isso, para destruir, né? Destruir, para desfazer, né? Ou seja, fazer o contrário daquilo que o diabo faz, né? Lembra? Ou seja, e o que o diabo tem feito? Né? O diabo, ele leva a pessoa para as trevas, né? E se nós fazemos o oposto, o que nós fazemos? Nós trazemos para a luz. Por isso que Jesus falou que nós somos a luz do mundo, né? O diabo deixa as pessoas sem prazer na sua vida, leva para baixo, depressão, um monte de coisa, sem prazer para viver, né? E o que a gente faz? A gente traz a pessoa para Jesus e ela passa a ter um sentido na vida. Obra contrária, oposta ao do diabo. A igreja, ela sempre vai ter que se opor ao diabo. Quando a igreja começar a concordar com o sistema do mundo lá fora, com as coisas que acontecem lá fora, é porque ela está se alinhando ao diabo, se alinhando às forças das trevas. E a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos fazer o quê, irmãos? Concordar com as obras das trevas? O que diz que nós temos que fazer com as obras das trevas? Vocês se lembram disso? Nós comentamos já faz algum tempo, né? Mas algumas pessoas, elas comentam assim, irmãos. Eu já ouvi várias pessoas fazerem esse seguinte comentário: eu creio, não vem de Deus, não vem de Deus. Quando você fala muito a respeito de coisas assim que são erradas, tem tanta coisa boa para se fazer, né? Por que você não fala de Deus, fala de amor, fala disso, fala daquilo? Não, fala de Deus, fala de amor, fala também. Mas a gente precisa condenar as obras das trevas. Deixa eu ler para você o que está escrito em Efésios capítulo 5, no versículo de número 11. Olha só, presta atenção, irmãos. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, não tenho ligação com ela, mas eu preciso condenar elas.
Eu preciso expor elas e dizer que elas não prestam, elas não valem nada. É interessante isso aí. Então não é simplesmente eu concordar e estou no meu cantinho. Você precisa expor ela, para que outras pessoas elas não tropecem, não venham cometer o mesmo erro que tantos já cometeram. E o que Jesus fez? Ele expôs Satanás. Disse realmente quem Satanás era. Falou que não valia nada, que era o pai da mentira, que era isso. Não achou que Satanás. Mostrou realmente o caráter dele. Né? E ele expôs. Né? Enfim. Mas olha só que interessante, né? As obras que nós fazemos, né? Nós somos como, vamos dizer assim, se fosse chamar de um partido, nós seríamos a oposição. Nós somos do partido de Deus e o Satanás. Né? Então nós somos a oposição, opostos a ele. Né? E lá em João capítulo 10, versículo 10, quase sumindo mesmo assim, está escrito que Satanás, né, o diabo, o ladrão, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Nós, amando de Jesus, viemos para apresentar a vida para as pessoas, vida eterna, né? Descanso eterno para as pessoas, né? Nós viemos orar a Deus para que a vida das pessoas sejam tão destruídas na presença de Deus, né? Para que Deus venha restituir aquilo que a pessoa perdeu quando ela estava lá fora, né? Às vezes perde família e tantas coisas assim na vida que a pessoa levava, né? O Senhor muitas vezes restitui, né? Pela graça e misericórdia dele, e Ele vem para destruir, e o Senhor Jesus, Ele vem para reedificar, né? O Espírito Santo é maravilhoso nessa área, claro, em todas as áreas, mas trazendo aqui para essa área, né? Reedificar, né? Ele veio refazer, né? Ele veio reconstruir, Ele veio refazer aquilo que até então estava no chão, estava em ruínas, né? Que era a nossa vida, né? Então nós levamos a obra totalmente contrária àquilo que Satanás ele tem por fazer. Até aqui tudo bem? Mas você percebe que um testificou o outro. Lá falou a respeito de Jesus, né? De como ele viria. E aqui, olha, Jesus ele veio destruir as obras de Satanás, aquilo que ele começou a fazer lá no... Aliás, nem lá no Jardim do Éden, mas já começou o problema lá no céu, né? Mandou para baixo. E aqui, então, por isso que alguns... É interessante que alguns... Um bicho que eu não gosto, irmãos... sempre tem uns animais assim que a gente gosta, né? Eu gosto dos gatos, gosto do leão, tu gosta do bicho, tu gosta do bicho. Se é um bicho que não desce, não entala, é uma tal da cobra, irmão. Acho que fica algumas raizinhas aqui dentro de mim. O bicho que, olha, irmãos, pode estar em extinção para qual que for, mas se eu ver um, eu dou uma paulada nesse bicho, sabe? O primeiro bicho que deu aqui na terra, né, humanamente falando, deu liberdade, Satanás entrou, já começou a usar aqui na terra, foi a serpente. Então, você olha para o bichinho assim, irmão, já dá vontade de pisar na cabeça mesmo. É um negócio que... Imagina se eu tivesse braço e perna. Ainda bem que não tem, Deus sabe todas as coisas. Né? Então tem que rastejar e comer pó, irmão, porque foi o que Deus determinou para ela. Sem isso já faz uma arte, né? Mas a cobra, assim, para a maioria das pessoas que o ser humano, ela é bem assim, rejeitada, né? Então os aventureiros aí gosta, né? Eu mesmo, se eu ver uma aqui, eu já tô lá na esquina lá. Ela é bem traiçoeira. E são bem rápidas, né? Muitas elas sobem, tem árvore, não tem nem como escapar do bicho que sobe na árvore, como é que você vai escapar do negócio desse? Ou você mata ou morre, né? E umas, a gente vê alguns vídeos, até mesmo algumas coisas assim, elas engolindo, ela delada, assim, ela se abre de uma certa forma, aquela boca lá e vai sugando o sujeito, é um negócio impressionante, o negócio é do cão, né? O negócio impressionante. Assim acontece com o pecado, né? Vai sugando a pessoa. Eu morei num lugar que tinha tanta cobra que você não vai ver. Mas tinha de tudo, tinha cascavel, tinha carnicana, tinha jararaca, tinha de tudo, e tinha bastante. Mas eu louvo a Deus, eu lembro disso, cara. Eu também fui criança. Eu lembro. Mas nós tivemos a graça de Deus, o Pai já era feito, a gente ele fazia culto em casa. Não mordeu nenhum animal e nem uma pessoa. Ele veio no meio daquilo. Um dia eu estava assim, no meio da horinha, né? Estava no sítio, pegava nada, uma coisa de cachorro, mais uma de gato, aquela coisa. Né? Eu estava sentado assim num banco no sítio, né? Cancha de madeira, e lá. Aí o galo liga lá,
lá e saía. E do outro lado, saía. Minha mãe falou assim, sai daí que deve ter uma cobra embaixo. Pastor do céu, aqui e matou essa terra. Assim, quase estava batendo o pé assim. Foi sair assim, as cabelas desse tamanho assim. Uma fala que tudo isso cada comida aquele, mano, só tinha 12. Se vocês viram, foi uma quantidade diferente. Nós somos protegidos, né? Protegidos do Senhor. Moramos uma temporada lá, não deu muito tempo, mas não mordeu nem um animal, nem uma criança, nem ninguém. E cuidamos de lá e estávamos na prova nenhuma. Aí que outro muito pau. Mas sabe, pastor, eu vou falar, não vou condenar você, não, pelo amor de Deus. Mas, eu já lembro desse livro aqui, foi curado de depressão. Como? Você tem que tomar uma pílula. Onde você vai buscar isso? Então eu cheguei a uma conclusão que o que faz a quimioterapia é veneno ritual. Então a gente tem que dar aquilo no passo, né? Mas é de Deus, não é? É bênção, não é? O veneno da cobra é remédio. Não é problema, não. É coisa de pensar. Mas você tem que cuidar disso. Porque se picar, tchau. É muito rápido, né? Vai direto para o sangue. Muito rápido. Então essas coisas, né? Mas, sinceramente, terça-feira eu gostei desse livro. E agora eu estou só aprendendo, né? Agora é um comentário no vídeo, no estudo, né? E a cobra é uma reta que, por mais que você tente domesticar, ela sempre vai ser traiçoeira. Eu mostrava várias pessoas que criaram e andavam com a cobra para cima e para baixo, e de repente, do nada, não tem explicação, né? É um animal muito traiçoeiro. Por mais que você tente domesticar e pegue desde pequena, ela sempre, uma hora ou outra ali, não vai fazer um mau dia. Parece que é a natureza dela. É a natureza. Traiçoeiro, por isso que é comparado com Satanás, que é traiçoeiro, né? Que vai fazer você. O Gênesis já diz, né? Mais astuta, né? Entre todos, né? É interessante. E... Amém, irmãos? Então aqui, falando um pouco a respeito de Jesus, vou entrando aqui de novo no comentário que eu deixei de lado, na verdade não deu tempo no dia, a respeito do testemunho de Jesus, quando se fala assim, entre Jesus e o Espírito Santo, né? Embora já tenhamos comentado a respeito do Espírito Santo. Mas quando eu estava vendo aqui, irmão, naquilo que, na verdade, eu ia deixar de lado porque saímos desse assunto. Eu encontrei algo maravilhoso no Evangelho de João, capítulo 14, João capítulo 16. João capítulo 16. Deixa eu mudar aqui. Coloquei João capítulo 14, mas João capítulo 16. Pronto, está mudado. No versículo 12, sabe que dá algo maravilhoso. E olha só o que diz: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportar isso, ou seja, vocês ainda não têm estrutura, né, para suportar o que eu tenho para dizer para vocês. É isso que está escrito aí também? Né? Eu creio que sim, né? Mas olha só que interessante, irmãos. Quando a gente, como a gente está falando a respeito de testificar e colaboração, Pai, Filho e Espírito Santo, olha só que interessante. Por que os discípulos, a impressão que eu tive a respeito disso no dia de hoje, foi que quando Jesus usou essa expressão, vocês não podem suportar isso, como que Jesus estava naquele estado, Jesus falando para eles? É como se nós encontrássemos um Deus por fora do ser humano, né? Jesus estava ali lado a lado, porque Jesus até então ele tinha um limite, né? E hoje nós vamos comentar um pouco a respeito dessa história, para quem se sujeita, né, a estar
nessa terra, é interessante que passa a existir um limite. Olha só, então Deus aqui está por fora, ele está lado a lado do homem. Jesus existe um limite para ele, porque ele podia estar num lugar só de cada vez, né? E no limite de Jesus, né, algumas coisas também aconteceram, né? Por ele ter se esvaziado da sua glória, né? Algumas coisas aconteceram. É claro que ele estava como homem, porém também como Deus. Ele lia o pensamento e sabia aquilo que tinha no coração das pessoas antes de eles dizerem. O Salmo 139 também se cumpre aqui em Jesus. O que vocês estão aí razoando no coração de vocês? O que ele estava dizendo? Estava interpretando aquilo que estava no coração daqueles religiosos lá. Estava também com a natureza de Deus, mas ele venceu como homem, né? Mas olha só, versículo 13 diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, aqui ele está falando de quem? Ele está apontando para ele? Não está apontando para ele, aqui ele está apontando para o Espírito Santo. Quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo ele vai falar a respeito dele? Não, ele vai falar também a respeito de alguém. Nunca o Pai fala de si, ou o Espírito fala de si, ou Jesus fala de si. Sempre no mundo espiritual se fala de alguém, um fala a respeito do outro. Então, ele não falará de si mesmo, né? Mas dirá tudo que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, eu não vou entrar na questão ouviu e anunciará, né? Porque já é um negócio que vai embora e não tem fim, né? Mas olha só que interessante a respeito disso. Por que não, irmãos, essa coisa de glória, né? Porque quando alguém fala a respeito de si mesmo, irmãos, já falamos isso desde o começo, mas eu peguei esse versículo hoje em Provérbios capítulo 27, versículo 2, dá uma olhada aqui para mim, por favor. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Então ele dirá tudo que ouviu e anunciará, né, a vocês as coisas que estão para acontecer, aquilo que vai acontecer. E ele vai ficar sabendo o que tenho que dizer, ou o que tenho para dizer, e dirá a vocês. Ou seja, Provérbios capítulo 27, versículo 2. O que está escrito aí? Versículo 2. O avisado pelo mal, fez não? 27, 2. Versículo 2. Novo retiro. O estranho e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Né? Louve o estranho e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Eu estou com uma corrigida. É bem clássica a corrigida, né? Alguém tem linguagem de hoje? Ou atualizada, alguém tem? Tá, daqui a pouco a gente vai. Atualizado aqui também. É interessante. Resumindo esse versículo, né, ele diz: quando vier algum louvor, que não venha de você mesmo, mas que venha de outro para você. Ou seja, que alguém fale de você, não você de si mesmo. Né? Aquilo que Jesus falando do Espírito Santo, né, ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar. O Espírito Santo falar de Jesus. Aliás, quem é que nos apresenta Jesus, nos faz conhecer Jesus como Ele é? O Espírito Santo. Você entrega a tua vida para Jesus, você basta ter um relacionamento com Jesus e conhecer realmente Jesus através do Espírito Santo. Então, um conduz ao outro com harmonia, né? Como já estudamos sobre a harmonia, né? É atualizado aqui. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Já clareia bem, né? Quanto ao estrangeiro, Isso é outra pessoa, né? Uhum. Então você percebe que Jesus nunca glorificou a si mesmo, né? Ele disse assim para Deus, né, numa oração: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Ou seja, Deus não iria glorificar a si, nem ele a si mesmo, e nem o Espírito Santo a si mesmo. Sabe, pastor, eu tive uma experiência, isso vai ajudar vocês. Tive uma experiência pessoal. Eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado com esse emaranhado teológico, que você sabe muito bem disso,
esse emaranhado de coisa, né? Aí um dia eu coloquei diante do Senhor, eu estava orando, antes de orar à noite, 2, 3 horas da manhã, estava orando, eu coloquei diante do Senhor assim, falei, Senhor, nesse emaranhado teológico, religioso, denominacional, se alguém vier a mim e perguntar onde que está a igreja certa, o que é que eu faço? Aonde que eu vou mandar? Qual a orientação que eu dou? Eu tive uma resposta do Espírito Santo, pastor, assim que eu estou falando com vocês, voz ao vivo, né? Veja que Deus disse, através dos profetas, que Jesus disse através dos evangelhos, e o que o Espírito Santo disse através dos apóstolos. Se esses três concordarem entre si, ninguém sabe. Então, o propósito, a finalidade de tudo isso é o que Deus disse, que Jeová disse, que Jesus disse, que o Espírito Santo disse. É exatamente isso que está falando. Mas eu digo a graça de Deus, ter assim, sabe, tem algumas experiências dessa forma, como esse irmão, e uma dessas vezes foi isso, o voz ao vivo. Consulta de Deus isso, porque Jesus disse, o Espírito Santo disse. Então você pega uma questão, por exemplo, de doença, você vai lá atrás. O que Deus disse a respeito disso? É bênção da maldição. A infinidade de Deus que Deus fala. Aí o que Deus disse? O que Deus disse? O que o Espírito Santo disse a respeito disso? O que eles disseram, ele concorda com o outro. Aí está certo, quem que vai discordar? Não tem que ir lá para discordar. E a religião pode fazer o que quiser. Eu não vou nessa mais. Eu vou nessa orientação. Amém. Glória a Deus. E, então Jesus ele entrou, na verdade, né, dentro de um limite, né, como nós comentamos. E é interessante que dá a impressão que nós temos que quando alguém vem para esse processo de redenção, dá a impressão que ele entra debaixo de um limite. Quando nós olhamos para Jesus, quando ele se esvaziou de toda a sua glória, daqui a pouco a gente vai entrar nesse versículo aí, ele entrou debaixo de um limite. Ele entrou debaixo de um limite, né? Algumas coisas aconteceram com Jesus, né? Pelo fato de ele estar em forma humana, né? Mas é interessante que quando eles disseram, Jesus disse isso, porque os homens eles também entraram debaixo de um limite, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. Até então o homem tinha ali toda a liberdade com Deus, toda a liberdade, ele conversava com Deus livremente, mas pecou e entrou debaixo de um limite, já não falava mais com o Senhor assim, da mesma forma, ou da mesma frequência, ou da mesma maneira. Já passou sacrifício, aquela coisa, já começou a ter uma coisa ali no meio, já não tinha mais a mesma liberdade, ou seja, entrou debaixo de um limite, debaixo de uma condição, para que se falasse, para que tivesse esse acesso, né, a Deus. Então é interessante que eles precisavam já não mais ouvir com os ouvidos, né, da carne, com os ouvidos físicos, mas eles precisavam, para eles suportarem realmente aquilo que o Senhor teria para eles, eles precisavam ouvir com os ouvidos espirituais. Olha que interessante. E assim ele trará a glória para mim. Aí nós lemos, foi onde nós lemos, em Provérbios 27, 2, né, onde ninguém glorifica a si mesmo, nem pode glorificar a si mesmo, nem dá testemunho de si mesmo, mas sempre um testemunha, sempre testifica a respeito do outro, né? E tudo que o Pai tem, né, é meu. Jesus falou. Olha só que curioso. Você se lembra o que aconteceu lá naquela parábola do filho pródigo? Você se lembra quando o garoto voltou e tentou se justificar com o pai, mas aí o pai restituiu, né, que o garoto tinha perdido, né? E aí veio o meninão, né? Poxa, eu estou aqui tanto tempo, né? O rapaz está aí, gasta tudo com as prostitutas, eu estou aqui sempre com o senhor nunca faz nada para mim nem por mim. Você lembra que o pai disse para o rapaz lá, o que ficou na casa, você lembra? E ele disse assim, olha, em Lucas capítulo 15, versículo 31. Então o pai respondeu ao filho, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Ou seja, é interessante a respeito de Jesus, né? Tudo que é meu é teu. E Jesus disse assim no versículo de número
15. Tudo que é do Pai é meu. E Jesus, é interessante, quando Ele olha para nós, é como se Ele dissesse assim: tudo que é meu é teu, né? Jesus venceu, nos fez mais que vencedores. Se assentou no trono, fez uma promessa para nós: aquele que vencer se assentará no meu trono, como eu venci, me sentei no trono do meu Pai. E Ele nos faz herdar assim, as coisas que Ele herdou, algo assim bem interessante, né? Não éramos filhos, éramos criaturas, passamos a ser filhos, como o Senhor Jesus, né? Chamados de filho, também nós somos filhos de Deus. Então é interessante, tudo que passa a ser do Pai, né? Tudo que passa a ser de Jesus, passa também a ser de cada um de nós, quando nós herdamos de volta, quando nós buscamos de volta, né? Essa comunhão, né? Mas isso dentro de uma comunhão, né? É por isso que nós falamos, irmãos, que quando não se tem comunhão com Deus, não adianta tentar fazer sacrifício para o Senhor. Quando não tem comunhão com Deus, a comunhão é tudo na vida do cristão. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu tudo. Aí não adianta ele cultuar, não adianta ele cantar bem, não adianta ele pregar bem, não adianta ele tocar bem, não adianta ele plantar bananeira. Perder a comunhão, um abraço. O que nós temos de precioso nessa terra é a comunhão com Deus, é a nossa amizade com o Espírito Santo. Até na editora Quadrante Claro, eu lembro, na época que eu congregava, eu sempre via lá os livros que tinha, uns folders que eles mandavam assim para a gente, da igreja. Tinha um livro lá, eu nunca li, mas eu sempre tive vontade de comprar, fiquei sempre na vontade. Mas é Dupla Dinâmica o nome do livro, Eu e o Espírito Santo, mostrando ali a respeito da comunhão, né, do homem com o Espírito Santo, aquela, né, a harmonia, né, algo assim maravilhoso. Comunhão, né, Dupla Dinâmica, você lembra? Dupla Dinâmica, você lembra do Bate Revolve, né, onde um e outro ia, um ajudava o outro, né, um estava em apuros, o outro ia lá e socorria, a mesma coisa. Aquele que está sempre conosco, né, sempre nos auxilia, nos ajuda, intercede por cada um de nós, vamos entrar nisso aí também, né? É interessante, né? Então, quando nós ouvimos a respeito desse limite, né, algumas coisas ali, elas ficam sujeitas a isso. O homem pecou, aconteceu, ele desceu, ele estava descendo o nível, estava ali, né, falando com Deus face a face, ele pecou, baixou o nível, criou barreira, né, por causa do pecado, né? Isaías capítulo 59, versículo de número 2, fala a respeito de, né, algo que nos separa de Deus, que é o pecado, separação. Então, houve separação, baixou o nível, ele entrou debaixo do limite, ficou limitado com relação à presença, com relação à glória de Deus, né? E eu até fiz um comentário aqui, né? Não é que ele tenha, não que não tenha, né? Mas ele ficou limitado, debaixo do limite, e se esvaziou, né, e se sujeitou ao pecado. Aqui que eu gostaria de entrar com você a respeito desse limite, daquilo que eu preguei uma vez aqui sobre esse assunto, daquilo que geme por causa do pecado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 20. Olha o que o pecado fez, irmãos. Olha o que acontece. Romanos capítulo 8, versículo de número 20. Eu vou lendo para você, porque eu gostaria de dar algumas paradas aí, sabe? E fazer alguns comentários com você. Olha só. Eu vou abrir também essa outra versão corrigida também, que normalmente é mais usado, né? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Olha o que está escrito, irmãos. Pois o universo se tornou inútil, não por sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder do destruidor, que o mantém escravo, e tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Algumas traduções falam a respeito da manifestação dos filhos de Deus. Pois sabemos, olha só, irmãos, pois sabemos que até agora o universo todo ele geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Por que aconteceu isso, irmãos? Por causa do pecado. A própria terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Eu creio que nascia mato no jardim do Éden, até praga, né? Depois começou a nascer esses negócios aí. Porque até então eu creio que só a plantação de Deus. Se imagina isso, né? Porque depois do pecado que Deus amaldiçoou aí, que ele disse que nasceria essas coisas aí. Mas olha só.
E não somente o universo, mas nós, ele falando da raça humana, mas nós que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos, estou lendo no versículo 23, com o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos. Olha só, amado, nós gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Ou seja, deixa eu parar aqui nesse versículo. Ou seja, o que ele está dizendo? Por enquanto, sim, nós estamos na condição de filhos, recebemos o Espírito de adoção, mas ainda não estamos libertos completamente. Ele mesmo falou a respeito disso, deixou por várias vezes claro: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ele disse: o pecado está sempre diante de mim, e ele se entristecia por isso, é claro. Ou seja, mas então nós entramos debaixo desse limite, ou seja, somos livres? Sim, em parte. A cadeia, a porta da cadeia, ela ainda está aberta, e ainda muitos entram ainda de vez em quando, se prendem diante de alguma coisa, daqui a pouco sai de novo, daqui a pouco entra de novo, né? Na vidinha errada, daqui a pouco sai de novo, e aí vai. Ou seja, em parte nós ainda somos livres. Nós vamos estar completamente livres mesmo quando o Senhor Jesus nos chamar. Aí nós vamos estar livres desse, como o apóstolo Paulo mesmo diz, desse tabernáculo aqui, né? Para recebermos algo eterno, um corpo glorioso, um corpo glorificado. É a nossa visão, o nosso alvo, nossa meta, nosso objetivo. Até aqui tudo bem, irmãos? O versículo 24: pois foi por meio da esperança que nós fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, claro que ele falando isso pela fé, aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem que fica esperando alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência, porque nosso caso é pela fé, nós precisamos crer. Assim também o Espírito, olha só, irmãos, até então o universo, né? Até então o ser humano gemendo, né? Mas olha só, olha quando desce para o Espírito Santo a conversa, olha só. Assim também o Espírito vem nos ajudar, ou seja, ele passou, Jesus ele tomou o pecado sobre si, você viu, né? Deus meu, por que me desamparasse? Ele sentia fome, sentia dor, sentia tristeza, chorou. Pelo menos por 2 vezes a Bíblia mostra Jesus chorando, uma diante de Jerusalém, outra diante do sepulcro de Lázaro. Se existiram outros acontecimentos, não sei, a Bíblia não relata, pelo menos nesses 2 momentos, né? A Bíblia nos mostra, mas houve uma sujeição, né? Se sujeitou, já começou nascendo em forma humana, né? Já né? Aquela coisa. Mas olha só, assim também o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, né? E que não podem ser explicados por palavras, e pede a Deus em favor, intercede por cada um de nós, né? E Deus que vê o que está dentro do coração, e sabe qual o pensamento do Espírito, porque o Espírito ele pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas, na sua tradução está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa tradução diz algo assim, um pouco mais claro, diz assim: olha, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que chamou de acordo com o seu plano, o plano que Deus tem para cada um de nós, que é o propósito, né? Ou seja, Jesus entrou debaixo do limite, se sujeitou a algumas coisas, né? Jesus se sujeitou ao pecado da humanidade, veio sobre ele, né? Teve fome, sede, fraqueza, emoções, aquela coisa toda, né? Ou seja, mas é interessante que em Filipenses também mostra um pouco a respeito disso, né? Onde ele se esvaziou de toda a sua glória, entrou debaixo do limite, né? E alguns até comentam, né, a respeito disso, né? Jesus isso, Jesus aquilo, mas na verdade ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Aquela conversa que não leva a nada, nem edifica nada, né? Quem é maior que quem? Não interessa quem é maior que quem. Não, o filho é maior que o pai, porque o pai mandando o filho fazer isso, fazer aquilo. Não faz nada sem o pai mandar. Não leva a lugar nenhum. Fica o ano inteiro discutindo, não leva a lugar nenhum, né? Mas olha só que interessante. Ele se esvaziou, né?
Filipenses 2,5. Tenham também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas olha só, o pensar, aqui usa a expressão pensar, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a Deus, lembra? Ele sempre glorificava Deus. Curou, você vai lá, mostra para o sacerdote e fala, quantas coisas Deus fez na tua vida. Ou seja, vai lá, fala que eu fiz, fala que eu sou o cara, eu curei. Se alguém perguntar, fala que foi Jesus que curou. Ele nunca falou isso. Uns eles falavam, fica quieto, o sujeito saiu gritando. Quando quiseram saber, o cara curado não sabia quem era. Não sabia quem era. Outro foi encontrado no templo, aí que ele ficou sabendo. É interessante que o sujeito que Jesus encontrou no templo, e pela conversa ele entendeu que Jesus havia curado. Pela conversa, não foi uma coisa assim tão clara. Pela conversa ele entendeu. Vai e não pegues mais, para que não aconteça coisa pior. Ele puxou você que ele curou. Sentia aquilo, sabe, o acontecimento, né? E é interessante, irmãos, é uma coisa muito interessante. Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade, tá? Então, irmãos, ele tinha a natureza de Deus e não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo, e a gente sempre canta isso, né? Abriu mão da sua glória. E pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, né? E tornando-se a si mesmo igual aos seres humanos, de uma maneira igual, sendo homem, e vivendo de uma forma comum à de um ser humano, ou seja, também debaixo de algumas limitações, né? E é interessante, irmãos, que todo aquele que entra debaixo de limitação, ele precisa, eu entendi assim, por favor, não. É interessante, irmãos, que eu estava meditando essa tarde, é interessante que dá a impressão que, nos meus pensamentos assim, todo aquele que entra debaixo de uma limitação é como se ele precisasse de um resgatador. Você pode ver, por exemplo, o homem ele entrou debaixo de uma limitação do pecado, ele precisou de um resgatador, Jesus, né? Ele precisou, o homem precisou de Deus, o Senhor resgatar ele. Jesus, ele entrou debaixo de uma limitação, se esvaziou de sua glória, ele precisou que ao terceiro dia o Espírito Santo ressuscitasse ele, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar também, mas ele foi ressuscitado, então ele precisou. Onde sentou na pedra lá, a pedra rolou, mas o Espírito Santo veio e ressuscitou Jesus. Estava debaixo da limitação, o pecado estava sobre ele. Mas é interessante que quando o Espírito Santo ele veio, né, veio em nós, é interessante que a Bíblia chama de penhor, o valor de Deus depositado dentro de nós, né, precioso depositado dentro do vaso de barro, como disse o apóstolo Paulo. Mas algo assim interessante que quem vem resgatar Jesus, o Espírito Santo, é claro, o Espírito Santo está em nós, então vai resgatar, nós vamos subir com o Espírito Santo, de encontro com Jesus, mas alguém vai resgatar o Espírito Santo também da terra, que é Jesus, ali, o Espírito Santo dentro de nós, ou seja, um resgatador ali, o próprio Espírito Santo. Dá a impressão que quem entra debaixo do limite, sabe, dessa coisa, dessa terra pecaminosa, dá a impressão que sempre vem, né, Deus bota um resgatador. Eu fiquei pensando assim, hoje é maravilhoso, né? Aquilo que acontece no mundo espiritual, né? A respeito do resgate. Nosso resgate, é claro, vai ser muito breve, né? Nós seremos resgatados por Jesus, né? E o Espírito Santo vai subir juntamente conosco, que ele veio com propósito, irmãos. Ele veio com propósito. Se o homem soubesse, o homem convertido, crente, soubesse o valor que tem, a sua igreja seria boa, o mundo seria boa, a cidade não seria boa. Mas ninguém sabe. Isso que você está falando, até parece uma novidade. Nós temos uma importância tremenda. Acontece quando o inimigo sabe disso. O pastor Tadeu sempre fala assim: o diabo sabe o que você sabe o que você não sabe, e sabe o que você pensa que sabe e não sabe. Né? Então, às vezes, nós não acordamos para isso. Pelo que eu passei, está assim, porque não lhes é ensinado na igreja, assim como você está fazendo, ensinando, falando, né, esclarecendo. Poucas igrejas fazem isso, poucas igrejas fazem. As igrejas que eu passei, eu vi na igreja presbiteriana, passei 30 anos na igreja comunitária, hoje faz 13 anos que estou na igreja Shalom. E o diretor faz a mesma coisa.
Não sabe a hora do tempo. Aí qualquer coisinha, mas Deus não responde a minha oração, Deus está longe, mas não está longe. Deus responde, mas a pessoa não ouve, não escuta. Isso é o problema. Então você está certo na sua teoria aí, né? A teoria bíblica, do Espírito Santo e do Senhor, dizendo o valor que nós temos para Jesus. Isso é muito importante. Mas por causa das pessoas não necessitam, igual ele falou, mas não será por causa que a igreja está chegando no fim também? Que o coração de muitos se esfriará? Eu creio que há um esfriamento, eu creio que há, mas que o esfriamento não vem a partir de nós. Mas não pode se justificar isso. Isso é geral, né? Mas então é isso que nós vamos fazer, porque eu creio nisso. Estudando a palavra, tá? Nós vamos entrar nessa aí. Já esfriar, tem esfrio, eu não vou esfriar. Não vem a partir de nós. Se eu ficar numa igreja fria, eu vou esquentar essa igreja aí. Eu creio nisso. Né? Agora, se tem uma igreja grande, mas uma igreja fria, e eu estou frio também, não faz nada. Eu disse um rapaz uma vez da igreja do pastor Roberto lá, ele fez esse missionário, né? Ele tinha esposa, começou a Estados Unidos, para preparar isso, sabe? Aí ele estava na igreja, a igreja é espiritual. Então o cara ficou espiritual. Quer ir para o campo dos rapazes, não sei o que lá. Aí ele arrumou um negócio e foi lá para o Mato Grosso, no Cozinho lá. Depois de 15 dias, eu estou correndo. Não quero ficar lá no meu lugar. Ele deu uma rodada nele. Falei, você precisa ser termostat e não termômetro. Você vem, aqui está quente, você registra a temperatura, né? Está quente também. Mas você foi lá, estava fria, você esfriou. Então você é um termômetro. Vem aqui tem 40 graus. Olha que beleza, vai estar zero, lá está frio, né? E ele não conta a mim não, mas não gostou muito também. Depois ele mudou para fora de São Paulo. Mas as pessoas são assim, né? Não pode justificar. Não, muito tempo vai ser assim, então vamos ser assim. Não. Consulta o que Deus disse, o que Jesus disse, o que o Espírito Santo disse. Esse é o nome de Deus. Sincero. Só isso. E aí tem pessoas que elas são influenciadas, elas conseguem fazer alguma coisa quando está alguém do lado, né? Bombando alguém. Entra naquilo que está escrito em Romanos 12, versículo 12. 1 nos fala do culto racional, 2 nos chama para nós transformarmos, né, as pessoas através da renovação do nosso entendimento. Fomos transformados, transformar outras também, independente daquilo que está do nosso lado, né? A figueira plantada junto à vinha, ela vai ter que dar o fruto dela, né? Com relação a Deus de perto, né? Aí entra naquela questão, né? A pessoa pensa que Deus é Deus do passado. Hebreus 13:8 deixa claro, né? Ele é Deus de todo o tempo. Mas olha só, é interessante que às vezes, por falta de conhecimento, ou sei lá, para fazer a combinação, na verdade eu não entendi até hoje, né? Mas a gente se canta uma canção que diz, Deus de perto e não de longe. Na verdade é uma coisa totalmente antibíblica, assim, sabe, que às vezes se canta. Já li algumas vezes, aqui está escrito em Jeremias 23, olha só. Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe, ou seja, Deus de perto, Deus de longe. Eu poderia mudar, né? És Deus de perto, também de longe, vai ficar muito bonita a canção. Mas aí tem um pouco de interrogação. Na atualizada está mais esclarecido. Tem atualizada? Pode ver que está mais esclarecido. Então dá a impressão que Deus só está em um lugar. Na verdade não é. Deus está em todo canto. 23. A atualizada está mais esclarecida. Acontece o seguinte, pastor, não tem esse assunto aí lá na igreja do pastor Roberto, né? Ele estava cantando assim, entusiasmo, não é grupo de cantar. Entusiasmo. Eu não sei lá, eu cheguei lá e falei, eu me explico o negócio. Por que estão cantando assim? É Deus de perto e não de longe. Acontece, pastor, que aí existe um pouco de interrogação. E na linguagem musical, na partitura, você não tem interrogação. Você tem uma afirmação sobre a louvor. Isso aí, filho.
É igual do jeito que ele está falando lá. Então, o seguinte, na atualizada está assim. Que linguagem você tem? Linguagem de hoje. Aquela que tem lá, né? A linguagem de hoje eu tenho aqui. Então fala aí. Vai de hoje, vai de hoje. A linguagem de hoje é oração. Deixa eu dar uns números. Versículo 23. Passado 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ele dizendo, sou Deus daqui e Deus dali. Deus do vale e Deus do monte. Atualizada tem uma palavra que dá certinho. É Deus de perto e também de longe. Eu vou pescar. Liga para o meu projetor. Só que não cantaram mais o hino. Liga o projetor para mim. Vou dividir com os irmãos que estão na minha frente, que é bem interessante. Só que não cantaram mais o hino porque eu dou uma palavra. É Deus de perto e também de longe. Não foi consentido. Então, interessante que depende. A pontuação, a acentuação musical não combinou com a situação gráfica. Aí eu estou problema. Se ligou, ele vai aparecer lá. Daqui a pouco eu vejo. É interessante que algumas coisas assim que elas são postas assim em algumas músicas para combinação, alguma coisa assim, chega a ser assim, um pouco perigoso também. Né? É um pouco perigoso. Sem desviar do assunto aí. Sou escravo da tua graça. É muito maravilhoso, né? Mas como que eu sou escravo da tua graça? Tem que pensar nisso. Ele está querendo ligar. Funciona. Bom, agora acho que ele vai ligar. Ele está com frio, mas ele vai ligar. Ligou? Agora sim, né? Então estou com duas traduções aqui, ó, lado a lado. A linguagem de hoje, né? Ela diz assim, olha, no versículo 23, a linguagem de hoje está do lado da foto. Está escrito aí. Eu sou Deus que está em toda parte, e não só no lugar. E sou o Senhor quem está falando, ou seja, o Deus onipresente. Né? Isso é a linguagem de hoje. É a linguagem atualizada. Vou voltar um pouquinho. Versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? É interessante, né? Eu gosto dessa aqui que você pega a tradução. A corrigida, né? A corrigida é essa. Por que você sumiu? Ele sumiu porque eu esqueci de ligar a bateria dele. Então ele sumiu. Ele quase desligou. Eu sempre faço isso. Eu sempre esqueço de alguma coisa. Então fica aí, né? Às vezes um cuidado para a gente, né? Naquilo que a gente lê, né? Naquilo que a gente ouve, né? Porque de repente tudo que a gente acha que a gente canta, na verdade é de Deus, tudo precisa ser analisado, né? E às vezes. Eu sou de opinião, pastor, que no caso do diretor, o pastor passar ali com essas coisas e orientar. Porque, infelizmente, eu sei, às vezes, tem uma mentalidade mas se for um lugar que eu fui, eu vou sensível, você fala uma coisinha, esse cara não tem nada a ver com o negócio, nem tem que apagar, não é problema, né? Mas quando o pastor tem essa visão, aí é isso. Lá, o vídeo por mim, igual aqueles que eram da tua graça, né? Eu não sou servo da tua graça, eu sou de da palavra, não está certo, está certo. Depois aí, não. Na verdade, hoje em dia está difícil você encontrar uma música que seja tirada de um contexto bíblico, algo, uma passagem. É sempre algo que a pessoa viveu, ou a pessoa faz esperando um resultado. Hoje em dia
mensagem aí. Se não mudar a letra, O pastor nosso, ele proibia a gente de cantar algumas canções. Tá? O pastor nosso proibia. Ele botava um ponto final, isso aqui eu não quero que vocês cantem. Ouvindo o ensaio, ele vai cantar nada. O negócio não vai cantar. O povo ficava mordido. Mas Meia dúzia de igreja, mas suspendiam a porção de hino. Era uma vez que cantava, parava. Foi muito bom de igreja, aquela igreja não pode nem louvar, o pastor não deixa. Então, ele pastor não diabo, não pode louvar, mas essas coisas não podem louvar, né? Outros assuntos que está muito forte, vai a palavra assim, pegava, suspendia, Deus não perdoa. Pegava a transparência, no caso da tempo da transparência, não pegava, tirava da outra história, apagava, deletava. Não, isso aqui não é tamanho. Olha isso. é interessante. Isso é importante. Porque durante o louvor é um momento assim que a pessoa absorve muita coisa, mas ela mesma ela não percebe. Ela mesma não percebe. Então o louvor é uma arma muito poderosa. Né? E só que pode ser usado tanto de um lado quanto do outro. Né? Então, você tem muito cuidado. E outra coisa, né? As pessoas assim que elas do louvor, na verdade, elas precisam ter um conhecimento bíblico, né? Algo da parte de Deus. Né? E os nossos ministros do louvor. Mas o versículo da nossa mente entre o Pai, Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo é excelente. E sabemos, pouca gente sabe disso, mas sabendo, seria bom analisar a Bíblia dessa forma. Qualquer assunto que aconteça, Deus está no assunto, Jesus está no assunto, o Espírito Santo está no assunto. Né? É só ter um bom dicionário na mão, enciclopédia, livro de comentários, por aí, procurar, pesquisar, saber. E quem ministra, né, no seu caso, a responsabilidade é muito grande. Amém, irmãos? Algum comentário? Tá bom? São 9 horas, irmãos, para não se estender muito. A gente vai dar intervalo até a próxima terça. Tá bom? E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Você que veio